essa semana o que houve? Continua a novela da aquisição da Activision Blizzard. A Activision Blizzard tem essa fusão, né, tá com dificuldade de ser finalizada porque vários órgãos reguladores do mundo inteiro estão querendo investigar mais. Como esses burocratas não sabem absolutamente nada de videogame, nada. Se dá um controle na mão dele, você fala o que é, o cara fala que é um aparato alienígena, porque eles não sabem o que é. Então eles não sabem o que é. Então estou começando a ver. Aí o que acontece? Os Estados Unidos dita meio que tudo que o resto do mundo dos games acontece. Mas na Europa, normalmente vem as indicações dos Estados Unidos, mas quando não tá resolvido aqui, é o Reino Unido que comanda isso aí. Inglaterra, né? Que é o maior mercado e tal. E aí, os órgãos de lá falaram que querem mais esclarecimentos, que querem investigar mais e que podem durar meses as investigações. Nossa por dois senhora. motivos. Porque, né, a gente sabe que político não gosta de trabalhar, né? E porque eles também não entendem nada. E também nunca houve uma aquisição desse tamanho com essas implicações todas, né? Sim. Tudo isso aí vai incluir, e vamos lembrar que foi anunciado o quê? Em janeiro, né? Então daqui a pouco fazendo 9 meses que tá essa transação. Até aí, né? Até aí, beleza. Chato e tal, não sei o quê, mas realmente a aquisição gigante. Blá, blá, blá. Só que os caras fizeram a declaração lá falando isso, né? Que vão investigar mais, o quê? E a Sony resolveu dar seus pitacos na declaração dos caras. Esse que foi o negócio. E aí, isso que é engraçado, porque assim, a Sony falou que assim, nós achamos muito bom que estão fazendo isso, investigando mais, né? Ou seja, mais elogiou. E disse que sabe que se o COD... Eles só ligam pro COD, né? O resto que se foda, eles estão pensando no COD. Se o COD for virar exclusivo, teria implicâncias muito negativas para os gamers. E tal. Todos os gamers, né? E aí é aquela coisa, né? Porque, olha só, toda empresa, ela pensa em apenas uma coisa, que é ganhar dinheiro. Dinheiro, é isso. Só que as técnicas de marketing e administração modernas, que foram escritas e estudadas durante os últimos 50 anos, dizem que se você botar o seu consumidor no centro do que você está pensando e fazer o melhor possível para ele, isso vai ser melhor para você, né? Então, as empresas que se focam no seu cliente, elas normalmente têm retorno com isso. Então, assim, não é porque eles querem ajudar o consumidor. Não, eles querem ter o retorno ajudando e tal. E é a melhor maneira. E, obviamente, toda indústria tem suas peculiaridades. A dos games também. Essa coisa de cada empresa ter o monopólio dos jogos e tal, que não é só elas podem publicar, não sei o quê. Então tem todas essas peculiaridades. Então, assim, quem que é a Sony pra querer falar o que vai ter implicação positiva ou negativa pros gamers? Os caras foram os primeiros a aumentar o preço do jogo pra $70 no... Acabaram de cobrar $70 no remake do remaster. Aumentaram agora a taxa lá do... Aumentaram o preço do PlayStation 5 em vários lugares do mundo. Mentiram pra todo mundo falando que o crossplay era impossível. E bloqueando isso durante mó tempão. Se a Epic não tivesse exposto eles... Ia estar até agora sem a porcaria do crossplay, porque eles tomaram a iniciativa de líder de mercado pra não deixar acontecer. Porque acontecia várias coisas. Se não tiver crossplay com o PlayStation, não vale a pena pra gente fazer o crossplay, sabe? Então, assim... A Sony paga estúdios para não terem os seus jogos em outras Exatamente. Na verdade, ela criou seu modelo de negócio baseado em fazer jogos exclusivos para não ter pros outros, né? Ela fez... O Bloodborne, o Street Fighter V, cara. Tipo assim, qual a diferença do que a Sony fez com o Street Fighter V com o fato da Microsoft colocar o COD como exclusivo? Não tem nenhuma. A diferença é que o Street Fighter V é muito menor que o COD. Só essa diferença. Não, mas você vê no âmbito de jogos de luta, o Street Fighter é um dos tops que tem aí de nome, que é KOF, Street e Mortal Kombat. E olha um exemplo engraçado. A Xbox anunciou na TGS agora que dia 20 desse mês de setembro lança o Deathloop no Xbox Game Pass, que é um jogo que a PlayStation pagou a Bethesda pra ser exclusivo temporário. Então, isso daí, eu e o Mika, a gente tava no começo da live falando sobre a TGS, que é justamente isso que a gente pontuou. A Sony tá tão assim, porque esse negócio que a Microsoft tá falando que não, daqui 3 anos eles vão tirar o COD, não, estão falando que vai continuar aí. E, cara, a Microsoft, ela falou que ia honrar os contratos de exclusividade da Bethesda, mesmo após a conclusão da compra, e ela honrou, por exemplo, o Deathloop. Continua aí, só tá acabando agora, não podia nem mencionar ainda na plataforma, qualquer coisa do Deathloop antes da data. E a Microsoft podia só meter no Game Pass e foda-se, porque é deles o jogo agora, né? E aí, o que acontece? O que a gente tem que entender é qual é o objetivo da Sony, tá? O objetivo da Sony em estar fazendo isso,
né? Em todo momento tá falando sobre essa aquisição e coisa e tal. Assim, existem algumas possibilidades que eu acho aqui. Porque o que acontece? A Sony está tentando impedir a aquisição da Activision Blizzard. Eu acho que... Olha, eu acho que... A intenção deles talvez sim seja impedir isso, mas eu não acho que... Eu acho que eles sabem que eles não vão conseguir, sabe? Que é uma coisa que não dá. Seria uma única... Cara, você impedir essa aquisição é bagulho de mudar a legislação mundial, sabe qual é? É muito complexo. O que pode acontecer, o que a gente já falou, é que esses órgãos aprovem essa venda da Microsoft, mas que... essa venda da Activision, mas que falem pra Microsoft se livrar de algum estúdio, alguma coisa. Porque é isso que acontece, né? Os caras compram, fazem pedaço mais no mercado, vendem não sei o quê. Mas não haver essa aquisição, eu acho quase impossível, tá? Então, o que a Sony tá querendo com isso? Talvez empurrar algum tipo de legislação. Justamente pra, talvez, quebrar o monopólio de publicação, que é uma coisa que existe. Só que eu não entendo, porque se isso acontecer, ela também perde a dela. Sim. Então, né? Mas talvez empurrar alguma legislação pra, na aquisição, estar nos termos do contrato que eles não podem deixar o bagulho exclusivo. Sabe qual é? Sim, Algo pode ser. assim, né? Ou pra aquisições futuras, se você adquirir uma empresa, não poder exclusivizar o que ela tem. Pode Você ser. comprou agora pra adquirir? Ah, Ubisoft, né? Eita, uma Ubi. Mas tem A Ubi franquias a gente- grandes, cara. É. Tem Não, franquias tudo grandes. bem, mas a Imagina Ubi a gente o- já tinha visto aquela última coisa que saiu na semana passada Da falando... Tencent. Da Tencent lá, que aí nos contratos agora sim. tem... Mas ó, a Tencent já é 5 a PlayStation, vai que. Não, mas a gente tem o quê? A gente Não, tem a mas- Take-Two, que Take-Two essa também. bicho, é muito grande É esse muito bicho. grande, Esse é a bicho muito GTA, grande. né? Mas do mesmo calibre de, sei lá, COD? Maior, né? É maior. É maior. É que assim, Take-Two, a Valve e a Epic são empresas que têm jogos que bancam ela pra sempre, Sim, né? porque- Só que a Epic e a Tencent investiu na Epic antes do Fortnite. Sim. Então por isso que a Tencent tem ela. Porque a Take-Two não tem só o GTA, né? Tem o GTA, óbvio, mas ela também tem o Jogos NBA, de né? esport- O NBA é muito De poderoso. Tem a 2K, né, com A Borderlands 2K com e várias tal. coisas, não é só o coisa não. Então, a Take-Two é muito grande. Tem a EA, né? Tem EA. Tem EA, porque se alguém pega a EA e cuida direito das franquias da EA, estoura, bicho. Opa! Pô, Com certeza. Acabou. Dead Space. Manda a Sony comprar a EA lá e fazer o Battlefield e bater de frente com o código. Battlefield, Pô, tá lá, né? isso seria uma resposta da Sony. E aí, outra coisa que a gente falou já em outros episódios anteriores, e é um negócio que é muito... Agora que eu pensei, por que eu tô nessa cadeira aqui? Ah, tá com a cadeira ruim? Não, eu tô... a cadeira Cuidado da aí, loja... Então, e o que acontece? Mas outra coisa que essa eu acho que é, talvez os interesses da Sony sejam muitos, tá? Que não sejam só um que a gente tá falando aqui. Mas um que eu acho que é muito, que é cravado a gente falar, é que a Sony tá fazendo tudo isso pra quando essa compra for aprovada, ela conseguir aprovar qualquer compra de qualquer coisa que ela quiser daqui pra frente, sabe qual é? Que um dos rumores é a Square Enix, né? Eles comprarem a Square Enix e ninguém fala nada. Os caras autorizaram a venda Mas é do que COD. assim, faz sentido a Sony comprar a Square Enix, mais do que a Microsoft, por exemplo. Sim. Justamente por conta do mercado de jogos japoneses. Sim, mas exato. Mas aí, assim, essas transações... Porque você sabe que vai ter um escândalo, né? Se a Sony adquirir... Não, um escândalo real, assim, de finanças. Porque se a Sony adquire a Square Enix e eles conseguem, de alguma maneira, comprovar que a Square Enix vendeu a parte ocidental deles pra ser adquirido pela Sony, porque essa é uma especulação que existe, isso é um escândalo, entende? Isso é um escândalo. E aí, se for aprovar o negócio da Activision Blizzard e eles meterem essa, é muito possível um negócio desse. Não duvido muito, né? E o Phil Spencer, ele respondeu, né? Sobre esse rolo aí. O que ele mandou aí? Ele falou que ele não pode falar nada sobre o que tá acontecendo, mas basicamente... Ele falou que ele não pode falar nada. Ele não pode falar nada, mas ele falou que eles já prometeram anteriormente que o foco deles é continuar lançando Call of Duty para todas as plataformas. Isso inclui o máximo de plataformas possíveis. E ele ainda tocou no ponto que o objetivo da Xbox é trazer os games deles para mais players possível. Então isso inclui jogos no PC, nuvem. Ele falou isso? É que esse é o discurso corporativo do Phil Spencer desde sempre. Sim. Então, Mas é aquele negócio que o Dave sempre fala aqui. Se você tem uma franquia como o COD na mão, que é muito grande, assim, é difícil você não querer
exclusivar ele. Mas é que assim... Porque muito Xbox vai vender só de COD Player. Mas aí, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, as empresas elas não lucram com console, elas lucram com jogos. Isso, sim. E aí, qual que é a vantagem a Microsoft limitar o nicho de um jogo do calibre do COD? Isso. Então, assim, ela faria muito porque ela mais ganha dinheiro se ela não tivesse. É porque ela ganha dinheiro quando vende pro PlayStation, né? Mas quanto mais Xbox tem... Minecraft, né? Quanto mais Xbox tem no mercado, mais pessoas comprando jogos para Xbox também tem no mercado. Então, às vezes, eles devem ter alguma conta maluca, mas no final, nas contas, conta não importa para a Microsoft, né? Porque eles têm o Game Pass, que sempre a conta não fecha e a gente tá aí, né? Uhum.